Bom, gente, boa tarde a todos. Nós vamos apresentar hoje aqui o resultado dessa investigação que iniciou a partir de uma denúncia anônima. Começou no ano passado, em abril de 2019, e nós estamos concluindo a primeira fase agora em agosto de 2020. Com a operação Primeiro Tempo, realizada em junho do ano passado, foram apreendidos computadores, foram apreendidos documentos, HDs, e com isso foi feita uma análise de mais de 50 mil e-mails, vários documentos. Muitos documentos estão na perícia sendo analisados, alguns também já foram analisados. Isso é para a gente poder ter a ideia que essa investigação é uma investigação muito complexa, por trazer à tona muitos documentos, várias nuances, e culminou agora na sexta-feira com o relatório final, com indiciamento de 3 ex-dirigentes e 4 empresários. Os crimes que eles foram indiciados são 4 crimes: apropriação indébita, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa. Tem penas que são de 1 a 4 anos, 3 a 10 anos, 1 a 5 anos. Então, quem vai dizer agora com relação ao montante da pena e se a pessoa vai ser condenada ou não, vai ser o Poder Judiciário, depois da análise que passar pelo Ministério Público, que vai oferecer a denúncia ou não. Queremos também dizer que esse trabalho foi um trabalho conjunto com o Ministério Público, que tem feito diversas tratativas com o Dr. Gustavo Xavier. E o Dr. Gustavo Xavier, ao longo desse tempo, tem tentado, como se diz, tirar leite de pedra. Ele analisou bastante documento, bastante. E o que eu posso dizer é que a gente espera que não fique apenas com este relatório final, mas que seja também até o início, porque com certeza vão haver outros desdobramentos. Perfeito? Bom, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma breve explanação de quais irregularidades foram apontadas pela investigação, e o Dr. Gustavo ele vai fazer aqui os complementos necessários. Uma das abordagens da investigação ela é relacionada a um contrato de empréstimo em que um empresário que atua no ramo de EPIs formalizou junto ao Cruzeiro Esporte Clube, no valor de R$2 milhões. Isso foi em 1º de março do ano de 2018. Ocorre que aproximadamente um mês depois, somente, foi formalizado um novo termo entre esse empresário e o Cruzeiro Esporte Clube, no qual o clube afirmava que não dispunha de recursos para pagamento desse empréstimo, que venceria somente no final do ano, portanto vários meses depois, e ao mesmo tempo o clube ele realizou a dação em pagamento de percentuais de direitos de 10 jogadores de futebol. Os valores estimados de direitos desses jogadores, eles são em valor muito superior a esse empréstimo. Em data aproximada, esse mesmo empresário, ele realiza o pagamento no valor de aproximadamente R$3.700.000 a uma construtora para pagar parte de um apartamento a um ex-dirigente do Cruzeiro, então dirigente. E o que eles tentaram
alegar em suas defesas seria que o pagamento desses mais de 3 milhões de reais seria em decorrência de um contrato de mútuo entre o empresário e o ex-dirigente, um contrato esse que não possuía sequer data para pagamento pelo ex-dirigente e garantias. O empresário, então, ele seria beneficiado com os direitos federativos desses 10 jogadores, alguns bem conhecidos da torcida e da imprensa. E somente mais de um ano depois, quando a investigação ela foi divulgada pela imprensa, é que eles procuraram realizar um novo termo, onde eles indicavam que, na verdade, não teria essa cessão de direitos de jogadores, que seria só uma garantia, o que são fatos totalmente distintos. E, enfim, nessa primeira parte da investigação, então, foi demonstrado o pagamento desse empresário em benefício de um ex-dirigente. E foi feito esse pagamento para o ex-dirigente, e as testemunhas que assinam esse contrato são outros ex-dirigentes, também indiciados, que assinam como testemunha esses contratos de mútuo, ou seja, esse empresário do ramo de EPI é uma pessoa que era totalmente alheia ao mundo do futebol, não possuía conhecimento das negociações de futebol, e, portanto, um amigo dele, que é um dos ex-dirigentes indiciados, que o apresentou ao Cruzeiro. Esse amigo é um dos ex-dirigentes, conforme dito indiciado, é uma das testemunhas que assina o contrato. Assinando o contrato sabendo, por ser uma pessoa que tem uma vivência ampla no futebol, que não estaria ali havendo mútuo ou garantia. Estaria havendo sim dação em pagamento. Estaria sendo ali, nesses contratos simulados, haveria, na verdade, uma venda de direitos de jogadores de futebol, e a contraprestação foi o pagamento de um apartamento a um dos outros ex-dirigentes. Foi constatado também que esse ex-dirigente que traz esse empresário para aportar 2 milhões de reais no Cruzeiro recebe substancialmente aumentos salariais logo após essa negociação. Passa a ter salários extremamente incompatíveis com outras pessoas do mercado, ganhando mais que CEOs de grandes empresas nacionais, e uns salários incompatíveis com sua função no mercado de futebol também. E o outro ex-dirigente indiciado era responsável pela gestão do clube, então tinha responsabilidade de impedir, tinha possibilidade de saber de toda esse imbróglio criminoso, e poderia e deveria agir para impedir. Por não fazer, por ser conivente, assinando tudo isso, foi imputada a sua responsabilidade por meio de um indiciamento, que é apenas um ato que a gente reduz de um ambiente de possibilidade para probabilidade, que aí eles vão ser, se forem denunciados, vão ser julgados pela justiça. A gente só apenas estamos apresentando indícios, situações que nos trouxeram dúvidas. E aí a gente fez essa tipificação. A gente não pode citar nomes por causa da lei de abuso de autoridade. Então não posso falar o ex-dirigente tal, negócio. O ex-dirigente, qual que é o crime que ele fez? Os ex-dirigentes foram iniciados aí por associação criminosa, o que é associação criminosa? 3 ou mais pessoas se associam para praticar crimes, no plural. Como foram mais de um contrato, ou seja, foram 3 contratos, então 3 contratos falsos, crimes. Por isso foram iniciados. Falsidade ideológica, apropriação indébita, esses aí foram os 3 dirigentes. Um dos dirigentes nesse fato específico e o empresário de IPI foram indiciados por lavagem de capitais também. São 4 crimes, mas praticados em diversos momentos por pessoas às vezes diferentes. Uma segunda parte da investigação, ela se refere a irregularidades relacionadas ao contrato do atleta Mike. Houve um empréstimo do Cruzeiro Esporte Clube para o Palmeiras, com passe fixado,
e o valor deveria ser pago até dezembro do ano de 2018. Ocorre que, antes disso, em outubro, foi inserido um intermediário nesse contrato. O contrato até então vigente, ele não indicava a participação de nenhum intermediário. E, em razão disso, esse intermediário recebeu valor de R$800 mil. A investigação apurou que esse valor foi utilizado por esse intermediário para pagar uma dívida particular de um ex-dirigente investigado junto a um ex-treinador do antigo clube que ele dirigia. Mas então, a conduta criminosa, a gente tem que deixar claro que a gente não está criminalizando o recebimento de comissão. Recebimento de comissão é um valor justo pago pela contraprestação de quem trabalhou. A questão é que se durante toda a questão do contrato do Mike não teve um intermediador, o Mike já estava com o passe fixado. Porque 2 meses antes de vencer um contrato, insere-se nesse contrato um intermediador. Esse intermediador até participa das reuniões e tal, mas quando se insere esse intermediador, gera para o Cruzeiro, vítima, uma obrigação de pagar uma comissão, que no caso foi de R$800 mil. Ou seja, é R$800 mil que não precisavam ser dispensados pelo Cruzeiro, porque não precisava dessa figura do intermediador, já que tudo até então tinha sido tratado sem a presença desse intermediador. E quando esse intermediador recebe o dinheiro, o ex-dirigente pede que seja feito o pagamento a um outro clube de futebol para fazer a contraprestação de uma dívida particular desse ex-dirigente com o ex-treinador desse então clube de futebol do interior. Um terceiro tópico da investigação, ele é relacionado ao contrato do atleta Bruno Silva. Então, um empresário ele recebeu valores de comissão que foram tidos como acima do valor de mercado, e esse mesmo empresário ele repassa uma parte dos valores que ele recebeu para o pagamento de dívidas que um ex-dirigente do Cruzeiro possuía com um profissional liberal. Então a investigação mostra isso, um pagamento acima de valores de mercado para um empresário, e esse empresário em seguida ele utiliza parte desses valores para quitar a dívida de um então dirigente do Cruzeiro Esporte Clube com um profissional liberal. Esse dia a gente chegou a essa conclusão através do depoimento de um ex-diretor financeiro que achou estranho a insistência e exigência de pagamento dessa comissão de uma maneira mais ágil em detrimento de outros pagamentos, e um empresário de futebol também ouvido na condição de testemunha, que deixou claro que os valores pagos eram totalmente alheios ao sistema mercadológico do futebol. E aí, juntando essas duas informações nas provas testemunhais, com os sigilos bancários demonstrando que o valor pago, parte desse valor pago na comissão a esse empresário foi para pagamento de dívida de um ex-dirigente, a gente entendeu que esse ex-dirigente praticou aí a apropriação indébita de valores do Cruzeiro. Outro tópico da investigação é relacionado à renovação do contrato do goleiro Fábio com o Cruzeiro Esporte Clube. Nessa renovação, o Cruzeiro realizou o pagamento de comissão para 2 empresários. Ocorre que um desses empresários, ele de fato nunca representou interesses do goleiro Fábio. Ele próprio confirmou isso aqui nessa delegacia, e esse mesmo empresário que, portanto, não representava o goleiro, ele em seguida ele repassa o valor aproximado de R$750 mil para um então dirigente do Cruzeiro Esporte Clube. Então, esse caso, a justificativa apresentada inicialmente é que o goleiro teria aceitado uma proposta do exterior e, por ter aceitado, dado a sua palavra, posteriormente teria voltado atrás. E por isso faria jus esse empresário, que não é um empresário mesmo do Fábio, a receber a comissão, porque ele apresentou supostamente uma proposta, o Fábio teria aceitado e depois voltado atrás.
por essa questão dele ter aceitado e voltado atrás, deveria se pagar a esse empresário. Foram ouvidos outros empresários do mundo do futebol que negaram veementemente a possibilidade disso de acontecer no mercado do futebol, que isso é algo impraticável. E aí, ouvido o empresário do Fábio, ele insistiu nessa teoria de que realmente haveria essa proposta. Não nos foi apresentado nem sequer uma mensagem de WhatsApp, e-mail, qualquer coisa relativa a essa proposta. Ouvido o goleiro, ele negou veementemente que tenha aceitado uma proposta e depois voltado atrás. Ou seja, tendo uma contradição entre a palavra do goleiro, a ausência de qualquer formalidade dessa proposta, nós conseguimos concluir que há indícios de que essa pessoa foi inserida no negócio da renovação do goleiro para gerar um crédito com o Cruzeiro, ou seja, o Cruzeiro dever a esse empresário o valor de 750 mil e logo depois esse valor de 750 mil foi repassado a um ex-dirigente do Cruzeiro. Bom, outro tópico da investigação, ele é relacionado a um pagamento que foi realizado de forma retroativa a um ex-dirigente do clube. Então, foi o valor de R$450 mil. Ele teria sido pago sob alegação de serviços prestados em outubro, novembro e dezembro do ano de 2017. Portanto, em datas anteriores à efetiva participação desse dirigente no clube. E inquirido, inclusive o então presidente do Cruzeiro, ele informou que ele não realizou a contratação desse dirigente e que, portanto, não seriam devidos valores a ele por serviços prestados naquela época. O presidente de 2017 afirmou categoricamente que não contratou, que não autorizou de maneira nenhuma que esse ex-dirigente do Cruzeiro, da gestão 2018, praticasse qualquer ato antes de iniciar da gestão vencedora das eleições de 2017. Ou seja, esse dirigente só poderia começar a trabalhar para o Cruzeiro, pessoa jurídica, a partir de 1º de janeiro de 2018. E recebeu por valores de trabalho supostamente prestados em 2017. Que ainda que o serviço tenha sido prestado, ele não poderia ter sido prestado à pessoa jurídica do Cruzeiro, já que o seu presidente não o autorizou e não o contratou para tanto. Então, a Cruzeiro, como pessoa jurídica, a gente entendeu que não podia efetuar esse pagamento retroativo, porque não tinha nenhum contrato de trabalho, não tinha nada em vigor para fazer essa gestão. Olha, a gente tem que ter muita cautela nisso, porque a dívida do Cruzeiro é uma dívida muito alta, como vem sendo noticiado por todos vocês da imprensa aí. Só que não cabe à Polícia Civil fazer auditoria das contas do clube. A gente apura fato criminoso, que a gente entende como criminoso. Então, nesses fatos aqui, o prejuízo que a gente conseguiu identificar foi em torno de R$8.200.000, corrigidos de mais de R$10 milhões. Só que isso não quer dizer que toda a dívida do Cruzeiro é proveniente de crime. A dívida aumentou do Cruzeiro proveniente de má gestão, que deve ser avaliada na área administrativa pelos conselheiros, não pela polícia. O nosso trabalho é apurar os fatos que foram apresentados na denúncia anônima. Não cabe a gente pegar e fazer a auditoria dos 100 anos da história do Cruzeiro. O nosso marco é a denúncia anônima que aportou no departamento, e a partir dela e dos fatos nela trazidos que a gente fez nosso trabalho. Então a gente não está para investigar a gestão A, B, C, é a gestão que foi apontada na denúncia anônima. Outro tópico da investigação, ele é relacionado à utilização de recursos do Cruzeiro Esporte Clube para pagamento de advogados que atuaram para defender interesses particulares de 2 ex-dirigentes. Nessa conduta aí apontada pelo delegado Domiciano, a gente não está investigando os advogados, não está criminalizando a conduta dos advogados em receber os valores. Os advogados não foram investigados, não tem nada a ver com isso. A questão é utilizar valores da pessoa jurídica Cruzeiro para fins de pagar advogados particulares. Então, foram os casos desses 2 ex-dirigentes que utilizaram dinheiro do Cruzeiro para fazer fins a pagamento de dívidas com advogados particulares que atuaram em causas particulares. Em relação à prisão, não foi apresentado durante as investigações nenhum motivo jurídico para que a gente fizesse essa representação. Os investigados colaboraram com as investigações, sempre na medida do possível, fornecendo documentações, compareceram quando foram intimados, então não houve motivo jurídico
para representação de prisões nesse momento. Agora fica a cargo do Ministério Público oferecer denúncia e promover qualquer ato jurídico. Qualquer ato jurídico agora é de única e exclusiva responsabilidade do Ministério Público. O nosso trabalho no primeiro tempo foi encerrado. Sim, como foi adiantado já pelo Dr. Agnello, que é o chefe do departamento, durante as investigações vão aparecendo outros fatos que não estavam totalmente maduros para serem concluídos agora, que apareceram por um testemunho, algum documento analisado, mas que vai ser melhor contextualizado em outras diligências. Alguns dos fatos noticiados pela imprensa nesse período, eles também foram objetos de apuração. Ocorre que alguns deles foi constatado que não houve irregularidade. Outros tantos, como informado, eles vão ser objeto de continuidade das investigações.